Olá, primeiro ano. Então, hoje nós vamos iniciar a apostila 4 de vocês na frente 2, tá? Então, vocês podem, por favor, lá no módulo 10 da Bio 2 de vocês. Nós vamos aprender hoje sobre o processo chamado de síntese de proteína. Turma, na verdade, tudo que nós vimos nas últimas aulas sobre DNA, RNA, transcrição, códon, RNA mensageiro, transportador, tudo que nós vimos nas últimas aulas, nós vamos agora reunir em uma aula só e culminar com o processo de produção de proteínas. Então, bora lá. O processo de produção de proteínas, ele se inicia dentro do núcleo da célula. Se inicia lá com um processo chamado de transcrição. Então, lembra, transcrição é quando o DNA vai transcrever as suas informações para um RNA. Ele vai produzir um RNA mensageiro. Isso lá dentro do núcleo. Só que existe um porém. Essa fita de RNA mensageiro sintetizada, transcrita a partir do DNA, ela é chamada de pré-RNA. Por quê? Nessa fita de RNA mensageiro, existe sequência de nucleotídeos que não serão usadas no processo de produção da proteína. Essa sequência de nucleotídeos são chamadas de introns. E mesmo nessa fita de RNA mensageiro, nesse pré-RNA mensageiro, existe sequência de nucleotídeos que serão usadas na síntese proteica. São chamadas de exons. Então, observa que a fita de RNA mensageiro sintetizada inicialmente, o pré-RNA mensageiro, ele é formado por regiões de introns e exons. Esses introns que não serão usados, eles devem ser removidos nessa fita de RNA mensageiro. O processo de retirada dos introns desse pré-RNA mensageiro é chamado de splicing. Após o splicing, nós temos então o RNA mensageiro final. Esse RNA mensageiro final, ele é formado por uma sequência de nucleotídeos. Lembra, a cada 3 nucleotídeos nós temos um códon e esses códons vão ditar para a nossa célula a sequência de aminoácido que vai compor a proteína. Turma, todo esse processo que eu descrevi até agora, o processo de transcrição e o processo de splicing, que é a retirada dos introns, ocorre dentro do núcleo da célula. Agora, esse RNA mensageiro final, ele vai sair do núcleo, atravessar os poros da membrana nuclear e vai chegar no citoplasma. Quando ele chega lá no citoplasma, as duas subunidades do ribossomo, observa no esquema meu que eu passei no resumo de vocês, a subunidade menor e a subunidade maior do ribossomo se liga então na fita de RNA mensageiro. O ribossomo, ele vai se ligar no códon, sempre no códon de iniciação, que é o códon AUG. Observa que o ribossomo, ele abraça, por vez, 2 códons da fita de RNA mensageiro e vai fazendo agora a tradução desses códons em aminoácidos. Vocês precisam ter em mãos agora, para vocês culminar no processo de produção da proteína, o código genético de vocês. Então, vamos lá. O ribossomo está ligado a 2 códons da fita do RNA mensageiro. O primeiro códon é o códon AUG. Vai lá no código genético de vocês e olha lá, códon AUG significa códon de iniciação ou aminoácido metionina. Nessa hora, um RNA transportador pega um aminoácido metionina lá no citoplasma da célula e traz o aminoácido metionina exatamente em cima desse códon AUG. Como que o RNA transportador sabe que ele tem que se ligar nesse ponto? Lembra, o RNA transportador, ele tem o chamado anticódon. O anticódon é uma sequência de nucleotídeos complementar ao códon do RNA mensageiro. E ele se liga nesse ponto. Se o códon do RNA mensageiro é AUG, o anticódon é formado pelos nucleotídeos UAC.
Aí o RNA transportador se liga momentaneamente aí nesse códon e fica lá segurando lá na outra extremidade o aminoácido metionina. Pronto. Agora faz-se a tradução do próximo códon. O próximo códon, AAA. Vai no código genético de vocês e procura o códon AAA. O códon AAA significa o aminoácido lisina. Vem um outro RNA transportador, pega o aminoácido lisina no citoplasma e traz exatamente em cima do códon AAA. Ele se liga naquele códon AAA. Pronto, nós temos lá na ponta 2 aminoácidos, o aminoácido metionina e o aminoácido lisina. Entre esses aminoácidos, então, faz-se uma ligação chamada de ligação peptídica. Um aminoácido se liga com o outro. Feito isso agora, o ribossomo caminha para o lado. Ele anda em cima da fita de RNA mensageiro como se fosse um trem caminhando sobre os trilhos. Ele caminha, então, para o próximo códon. Quando ele caminha para o próximo códon, aquele RNA transportador que estava carregando o aminoácido metionina se desliga e vai embora, volta para o citoplasma. E ele fica unido, os 2 aminoácidos unidos por uma ligação peptídica, fica ainda unido aquele RNA transportador que segurava eles. Faz-se agora a leitura do próximo códon. O próximo códon é o códon GCC, que significa o aminoácido alanina. O RNA transportador vai lá no citoplasma, pega um aminoácido chamado de alanina, se liga nela e traz ela exatamente em cima do códon GCC e se liga ali. Agora, esse aminoácido alanina faz uma ligação peptídica com os outros 2 aminoácidos que já estavam ali. Nós temos então agora 3 aminoácidos unidos: metionina, lisina e alanina. Feito isso, o ribossomo agora caminha mais um códon para o lado. O RNA transportador que estava carregando o aminoácido lisina vai embora para o citoplasma. Faz-se a leitura do próximo códon, o próximo códon CCU. Lá no código genético, vocês vão ver que o códon CCU significa o aminoácido prolina. Vem um RNA transportador, pega o aminoácido prolina e traz exatamente em cima daquele ponto. Se liga códon com anticódon. E agora, une-se por meio de uma ligação peptídica esse aminoácido prolina, aqueles outros aminoácidos que já estavam unidos entre si. Faz-se a ligação peptídica. E assim, pessoal, vai ocorrendo a tradução dos códons do RNA mensageiro até chegar ao final, até encontrar um códon de parada na fita do RNA mensageiro. Quando o ribossomo terminou de fazer toda a leitura da fita do RNA mensageiro, significa terminou o processo de síntese proteica. Quando termina o processo de síntese proteica, as 2 subunidades do ribossomo se soltam da fita do RNA mensageiro e nós temos a proteína prontinha, sintetizada dentro da nossa célula. Agora a proteína vai lá e vai executar a função que é atribuída a ela. No nosso caso, qual seria então a sequência dos aminoácidos que formam a proteína? Seria metionina, lisina, alanina, prolina e tirosina. E assim, então, pessoal, terminou o processo de síntese proteica. O que pode acontecer, e é comum acontecer nas nossas células, é vários ribossomos fazerem a leitura da mesma fita de RNA mensageiro ao mesmo tempo. O importante é o seguinte: para cada ribossomo que ler a fita de RNA mensageiro, nós vamos ter uma proteína produzida. É o exemplo que eu dei aqui agora. Um ribossomo começou no códon de iniciação e leu a fita inteirinha de RNA mensageiro. Produzimos uma proteína. Se, por exemplo, 100 ribossomos fizerem a leitura da fita de RNA mensageiro ao mesmo tempo,
Entra o primeiro, vai lendo, entra o segundo e vai lendo, entra o terceiro e vai lendo. Quando 100 ribossomos terminarem de fazer a leitura do RNA mensageiro, quantas proteínas terão produzidas? Nós teremos 100 proteínas. Lembra, para cada ribossomo que ler a fita, será uma proteína. E lembra, essas 100 proteínas, elas serão todas idênticas entre si. Por quê? Porque elas estão lendo a mesma receita, a mesma sequência de códons do RNA mensageiro. Quando isso acontece, nós dizemos que é um polirribossomo, ou seja, vários ribossomos lendo a mesma informação. Turma, então, para nossa aula de hoje, fica esse único módulo para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.